Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O Brasil está perto de ter novas regras para facilitar a instalação de antenas de telefonia e de internet banda larga. O Senado aprovou a Lei Geral das Antenas. A proposta agora depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff. A Lei das Antenas estabelece que a licença para instalar uma nova antena seja emitida em até 60 dias. Casos que pedem audiência pública podem ter mais 15 dias de prazo. Se o órgão competente não responder dentro do período estabelecido, a instalação é autorizada automaticamente. As antenas de pequeno porte estão liberadas desse procedimento. Segundo a Anatel, o Brasil tem hoje pouco mais de 70 mil antenas. O senador Walter Pinheiro, relator do substitutivo, diz que é necessário unificar as regras para reduzir a burocracia e melhorar a qualidade do serviço prestado no país. Não é encher o país de torres, mas é a gente criar as condições para expandir a infraestrutura, levar a banda larga e, consequentemente, levar serviço. De acordo com o senador Romero Jucá, a lei vai permitir que o governo cobre investimentos das operadoras. Nós estamos aprovando a lei e principalmente retirando a desculpa das operadoras. Agora o poder público vai poder cobrar e efetivamente vai poder se atuar no sentido de ampliar o sinal, de se ampliar a condição de cobertura, melhora a condição de prestação de serviço à população, que é o nosso grande objetivo. A proposta incentiva o compartilhamento da infraestrutura para que as antenas sejam utilizadas pelo maior número possível de operadoras. Traz também regras para reduzir o impacto ambiental. O projeto não regula radares e equipamentos de plataformas de petróleo. O texto já foi aprovado pela Câmara e precisa apenas da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei. O plenário do Senado vai dar urgência ao projeto que obriga a União a colocar em prática, em um mês, os novos índices de correção da dívida dos estados e municípios. Havia expectativa de que a medida fosse votada nesta quarta-feira, mas o ministro da Fazenda conseguiu alguns dias para convencer os senadores. Foi uma tramitação relâmpago. Em menos de um dia, a Câmara apresentou e aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a recalcular as dívidas de estados e municípios com a União. Foram 389 votos a favor e apenas 2 abstenções. Ninguém votou contra o texto, que chegou ao Senado na manhã desta quarta-feira. O Congresso já tinha resolvido, como o governo não a regulamentou, ela voltou para o Congresso Nacional e agora nós vamos regulamentá-la o mais rapidamente possível. Com a mudança no indexador da dívida, a União deixaria de receber mais de 3 bilhões de reais neste ano. Preocupado com a possibilidade de uma nova derrota, desta vez no Senado, o ministro da Fazenda agiu rápido. Convidou parlamentares de 10 partidos para um café da manhã e fez um pedido. Mais tempo, que a gente possa discutir isso um pouco mais, para a gente possa fazer as contas, verificar qual vai ser o impacto na receita do Estado. O recado chegou ao presidente do Congresso. Renan Calheiros concordou em adiar a votação até a próxima terça-feira. Se até lá o governo construir uma solução dentro do que o governo quer com o ajuste, melhor. Se o governo não construir, nós vamos votar e aprovar no Senado na terça-feira. Se for vetado, nós vamos apreciar o veto. À tarde, o plenário aprovou um requerimento de urgência. Quando um projeto não é regulamentado, ele não existe. E isso fez com que governos e que municípios estejam estrangulados há anos. A base aliada do governo no Senado defende a mudança no indexador da dívida e se diz pronta para votar o projeto que veio da Câmara. Nenhum constrangimento. Nós trabalhamos durante um período enorme de anos para consagrar o novo indexador da dívida, que no caso do Rio Grande do Sul significa um ganho de em torno de 15 bilhões de reais. Em troca de mais tempo, o ministro da Fazenda deve explicar na Comissão de Assuntos Econômicos as medidas do ajuste fiscal para economizar 66 bilhões de reais neste ano. Apresente o plano Levi, apresente o plano de governo com início, meio e fim, e até que se permita ouvir sugestões do Congresso Nacional, até porque as propostas do Levi serão apreciadas aqui. Então nós não seremos só levantadores de mão, nem apertadores de botão.
O ministro aceitou incluir outros temas no debate. O presidente da CAI sinalizou algumas possibilidades, a gente discutir a agenda de crescimento, né? Questão de ICMS, questão até de desenvolvimento regional, enfim. Semana que vem eu acho que a gente vai continuar essa conversa. Discutir o ICMS é tratar da guerra fiscal entre os estados. Os senadores querem o apoio do governo a um projeto que confirma incentivos concedidos para atrair empresas. Eles foram considerados ilegais pela Justiça. Na sessão desta quarta-feira, o plenário aprovou um requerimento de urgência para votar a matéria na próxima terça. A questão da quebra da unanimidade para convalidação tornou-se uma questão mansa, pacífica, incontroversa. Sindicalistas, técnicos e 5 ministros de Estado vão debater com os parlamentares as 2 medidas provisórias que alteram benefícios previdenciários e trabalhistas. Foi o que decidiram as 2 comissões de deputados e senadores que analisam as MPs 664 e 665. A presente reunião em separado, nos dias 7 e 8 de abril, cada comissão mista vai ouvir sindicalistas, representantes de entidades, técnicos e especialistas. No dia 9, em conjunto, as comissões ouvem os ministros do Trabalho e do Emprego, Manuel Dias, da Previdência Social, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa, Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Helder Barbalho, ministro da Pesca. Depois dessas audiências, as comissões deverão deliberar em separado sobre as MPs do Palácio do Planalto e as centenas de emendas já propostas pelos parlamentares. O debate sobre a fusão de partidos políticos vai voltar ao Congresso. A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos o projeto que o Senado aprovou no início do mês para regulamentar o tema. A lei que já está valendo cria uma quarentena de 5 anos de existência para a União de Legendas. Dilma Rousseff vetou um parágrafo que dizia que a fusão dá origem a um novo partido. Também foi vetada a parte do texto que permitia aos políticos de outras legendas se filiarem em 30 dias sem perder o mandato. O argumento é de que esses trechos são inconstitucionais. Agora, os vetos têm que ser confirmados ou rejeitados pelos parlamentares. O ministro das Cidades disse no Senado que os projetos da pasta devem ser pouco afetados pelo ajuste fiscal. Gilberto Kassab falou na Comissão de Desenvolvimento Regional. Segundo ele, o Ministério tem 30 bilhões de reais para investir neste ano. O Ministério das Cidades foi criado há 12 anos e elabora e executa políticas públicas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e trânsito. Na audiência com o titular da pasta, Gilberto Kassab, a crise de abastecimento de água em vários estados do país foi questionada pelos senadores. Todas essas capitais têm uma perda substancial de água. A cidade de São Paulo, por exemplo, de responsabilidade da Sabesp, não é isso? A Sabesp perde em torno de 37% da água tratada que é oferecida à cidade de São Paulo. O ministro sugeriu que o Senado, em conjunto com os estados e o Ministério, elabore uma proposta para evitar a perda de água. O dinheiro do governo federal é público, é teu, é meu. Ele está ajudando a financiar a solução de um determinado estado. Esse estado tem que fazer a sua parte. E a sua parte é investir em medidas que evitem a perda de água. A pasta também é responsável pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro, a meta do programa é levar moradia a 25 milhões de pessoas até 2018. Os senadores reconheceram a importância do programa, mas relataram falhas, como o atraso nos pagamentos para as construtoras e a baixa qualidade de algumas obras. O ministro também foi questionado sobre o ajuste nas contas públicas que vem sendo feito pelo governo federal desde o início do ano. Gilberto Kassab acredita que os projetos da pasta não devem ser prejudicados. O nosso ministério tem programas importantes, programas que estão vinculados à infraestrutura, questões sociais. São programas, em geral, de implantação longa, portanto, qualquer que seja o corte, e eu acredito que sejam suaves, a percepção da sociedade será muito baixa em relação aos cortes. A CPI criada para investigar as contas de brasileiros no Banco HSBC da Suíça marcou para esta quinta-feira os 3 primeiros depoimentos.
foram convidados o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, e os jornalistas Fernando Rodrigues, do portal UOL, e Francisco Otávio, do jornal O Globo. O vice-presidente da CPI explicou o porquê dos convites. Primeiro, o senhor Fernando Rodrigues é um membro do ICIJ, que é o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que iniciou a divulgação aqui no Brasil da lista do HSBC, que envolvendo os mais de 8 mil correntistas brasileiros. Segundo, o senhor Francisco Otávio do Globo é quem dá amplitude a essa divulgação em um consórcio local, junto com o senhor Fernando Rodrigues e o portal UOL. E terceiro, o senhor Everardo Maciel, ele já fez declarações de que é possível, inclusive, repatriar os 7 bilhões de dólares que podem ter sido depositados na Suíça em vias de legalidade. Isso justifica essa primeira audiência para que nós possamos nivelar as informações. A reunião da CPI do HSBC está marcada para as 8h30 da manhã e poderá ser acompanhada pela página da TV Senado na internet. Desconto no imposto de renda das empresas que contribuírem para a educação de jovens em situação vulnerável e matérias de interesse dos arqueólogos e dos economistas, projetos que a Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira. A atividade do economista no serviço público federal, estadual e municipal pode virar carreira típica de Estado. Aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram o projeto de lei que regulamenta a profissão de arqueólogo. Agora, a matéria será analisada pelos deputados. Como ex-ministra da Cultura, eu pude ver o trabalho dos arqueólogos, não só no IBRAM, mas também no IFAM, que defende o nosso patrimônio público. Então, me parece extremamente importante a aprovação da regulamentação desta profissão. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vem reforçar as pesquisas e vem fortalecer os projetos que, de certa forma, vem também dar força ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A comissão também aprovou incentivo tributário para as empresas, dedução do imposto de renda para a pessoa jurídica que apoiar menores internados em abrigos ou casas de reabilitação em programas de capacitação profissional. Votarei com tranquilidade no relatório do senador Benedito de Lira, que além do ensino técnico normal, busca a recuperação daqueles jovens que estão, eu diria, numa situação de estar vulnerável. Eu acho que isso é muito relevante, considerando a situação em que se encontram o sistema educacional, considerando a situação em que se encontra também o atendimento desses jovens infratores que estão cumprindo medidas socioeducativas em todo o país, que é em torno de 70 mil jovens. O projeto que incentiva o investimento em jovens que vivem em abrigos seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Terminou de tramitar nas comissões e agora vai ao plenário a proposta de emenda à Constituição número 71. Se a PEC for aprovada, quem tinha título de propriedades reconhecidas como terras indígenas vai ter indenização. Nesta quarta-feira, o texto passou pela Comissão de Justiça. O benefício só vale para títulos emitidos até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O pagamento envolve não só as benfeitorias, mas também a terra nua. O projeto de emenda constitucional exalta o direito dos povos tradicionais à ocupação dessas terras, mas preserva o direito daqueles que, de boa fé, recebendo títulos dominiais do próprio poder público, lá se instalaram. Vários senadores também defenderam a proposta, afirmando que ela pode pacificar conflitos entre índios e fazendeiros. Esta questão atende ao governo federal, aos índios e aos proprietários rurais, que agora vão poder, através dessa indenização da terra nua e das benfeitorias, poder adquirir uma outra área, plantar, produzir para o bem desse país. O Senado tem um comitê de parlamentares para debater grandes temas que vão afetar o destino do país. O presidente do colegiado nos próximos 2 anos será o senador Wellington Fagundes, do PR. Ele foi escolhido nesta quarta-feira.
esse primeiro semestre, na verdade, nós vamos ter principalmente esse desafio, fazer com que essa comissão seja compreendida e tenha visibilidade aqui no Senado da República. O objetivo dessa comissão é exatamente estar discutindo temas relevantes que possam influenciar a vida do brasileiro no futuro, influenciar o país em decisões em temas macro, como a questão do Pacto Federativo, a questão também do planejamento do país. A crise da água na região mais populosa do Brasil será um dos temas do ano na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, instalada nesta quarta-feira. Veja quem são os parlamentares que irão comandar os trabalhos e os planos para 2015. Foram eleitos o senador Fernando Bezerra para a presidência, o deputado Zequinha Sarney para a vice-presidência e o deputado Sérgio Souza para a relatoria. Souza defendeu que os trabalhos da comissão sejam apresentados durante a Convenção do Clima da ONU em Paris, no final do ano. Mas, segundo os parlamentares, o primeiro desafio da Comissão Mista de Mudanças Climáticas em 2015 será a crise hídrica. Fernando Bezerra disse que nas próximas reuniões será fechado um cronograma de trabalhos que inclua visitas aos estados, no sentido de receber contribuições para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está sendo elaborado pelo governo federal. 4 ou 5 visitas que pudessem mobilizar a sociedade civil organizada para esse tema que nós estaremos querendo aqui priorizar, debater, para que ao final a gente possa fechar com contribuições concretas. Tem um Plano Nacional de Recursos Hídricos que está em elaboração, que está em construção pelo governo federal. Esse pode ser um instrumento que a gente possa dar luz para se materializar como instrumento de planejamento e de ação para vencer esse desafio. 3 comissões aprovaram um texto do novo marco legal da biodiversidade, ciência e tecnologia, meio ambiente e assuntos econômicos. O projeto regula a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Entre as alterações aprovadas na Comissão de Ciência e Tecnologia está a mudança do termo populações indígenas para povos indígenas, terminologia que é considerada mais adequada aos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. A repartição de benefícios será obrigatória sempre que o componente do patrimônio genético ou do conhecimento associado agregar valor ao produto. Também foi aprovada a transformação da lista de produtos passíveis à repartição de benefícios em uma lista negativa, que vai indicar justamente o contrário, os produtos que não estão passíveis à repartição de benefícios. Significa que todos os produtos que não estiverem nesta lista terão que fazer obrigatoriamente a repartição dos benefícios. O relatório do senador Jorge Viana, aprovado na Comissão de Meio Ambiente, consolidou essas alterações. 5 destaques tiveram votação em separado, mas todos foram rejeitados. Agora vamos ter uma luta no plenário da Casa. Eu espero que já na próxima semana, terça ou quarta-feira, se vote. Vou tratar isso com o presidente Renan, para que a matéria, recepcionando as modificações, os aperfeiçoamentos que eu estou propondo, favoráveis ao meio ambiente, às populações tradicionais que nós estamos fazendo, ela possa voltar à Câmara e aí, em 30 dias, a Câmara tem todas as condições de apreciar as modificações e o Brasil começar a ter uma lei que crie condição para que a gente faça um bom uso, um uso sustentável da biodiversidade. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais, índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam de forma artesanal os benefícios da nossa biodiversidade. O Brasil tem uma boa lei de acesso à biodiversidade, vai permitir que a gente tenha uma economia nova, inovadora. O Brasil não usa a sua biodiversidade para nada, isso é terrível, porque é uma riqueza enorme que a população que vive e tem conhecimento dela não se beneficia e o Brasil não tem atividades importantes ligadas ao uso do patrimônio genético e da biodiversidade. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.